Muitas pessoas passam a vida inteira frequentando igrejas, participando de cultos, lendo a Bíblia e até orando, mas ainda confessam em silêncio: eu não sei ouvir a voz de Deus. Há um medo profundo dentro delas, um receio de estar se enganando, de confundir a própria voz com a voz divina, de seguir o impulso do coração ao invés da direção do Espírito Santo. E talvez você que está assistindo este vídeo também esteja perguntando: por que Deus fala com algumas pessoas tão claramente, mas comigo parece que tudo é silêncio? Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$19,90, e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Hoje, neste vídeo, eu quero levar você a uma jornada espiritual séria, profunda e transformadora. Quero te mostrar como, segundo a Bíblia e segundo os escritos inspirados de Ellen G. White, qualquer pessoa pode aprender a ouvir a voz de Deus claramente. Não é um privilégio de poucos. Não é uma bênção reservada apenas para profetas ou líderes espirituais. É uma promessa para todo filho e filha de Deus. No livro Caminho a Cristo, de Ellen White, capítulo A Voz de Deus na Natureza, ela diz: Deus nos fala de maneiras variadas e simples, e muitos deixam de reconhecer sua voz porque esperam ouvir sons extraordinários. Caminho a Cristo, edição completa. Deixa eu te perguntar algo. Será que você não está esperando Deus falar de um jeito espetacular, enquanto Ele está falando com você de forma simples, suave, constante? Digita nos comentários: Senhor, abre meus ouvidos espirituais. Essa declaração abre o coração para o resto da mensagem. A Bíblia afirma claramente que Deus fala: ouve, povo meu, e eu testificarei contigo. Salmo 81:8. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10:27. A questão nunca foi se Deus fala. A questão é: você aprendeu a reconhecer sua voz? Ellen White reforça isso quando escreve em O Desejado de Todas as Nações, capítulo A Tentação. Cada alma verdadeiramente consagrada poderá ouvir a voz de Deus guiando-a em cada passo. Isso é poderoso. Ela não diz algumas almas, ela diz cada alma. Ou seja, você pode. Não importa seu passado, seu nível espiritual atual, sua condição emocional. Deus fala e Ele quer falar com você. Mas para entender a voz de Deus, precisamos compreender como ela se manifesta. Muitas pessoas pensam que a voz de Deus é sempre algo audível, como se fosse um som vindo do céu. Mas Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo A Voz do Espírito Santo, diz: a voz do Espírito não se manifesta geralmente em sons audíveis, mas em impressões claras e profundas que ele grava no coração. Talvez você já sentiu uma impressão forte no coração, um incômodo, uma convicção, uma certeza silenciosa. Isso não era acaso. Isso era Deus falando. Digita nos comentários: eu quero discernimento. A Bíblia confirma isso quando diz: e teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías 30:21. Observe que o texto não fala de uma voz estrondosa, mas de uma palavra que se manifesta na consciência, orientando o caminho. Deus fala à mente, Ele fala ao coração, Ele fala através de pensamentos que trazem paz, convicção,
direção. E como diz Ellen White no livro Educação, capítulo Ensinar e Aprender, a voz de Deus nos chega por meio de sua palavra, suas providências e pela influência suave do Espírito Santo. Mas existe um detalhe que muita gente ignora. Para ouvir a voz de Deus claramente, você precisa silenciar outras vozes. Vivemos no mundo mais barulhento da história. Barulho de redes sociais, barulho de opiniões, barulho de ansiedade, barulho de comparação, barulho de correria. E esse barulho espiritual impede milhares de cristãos de ouvir a voz suave e tranquila do Espírito, assim como aconteceu com Elias no Monte Horebe. A Bíblia diz que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19, 11 e 12. Ellen White comenta essa cena no livro Profetas e Reis, capítulo A Voz Suave e Tranquila, afirmando: assim, Deus se comunica muitas vezes com seus filhos, não nos ruídos da vida, mas na calma do espírito entregue a Ele. Se o seu coração vive em tempestade, é difícil discernir a voz de Deus. Por isso, a primeira etapa, e talvez a mais importante para ouvir a voz de Deus claramente, é criar silêncio espiritual. Um espaço interno onde Deus possa falar. E isso não se faz automaticamente. Isso é um exercício diário. Ellen White, em Caminho a Cristo, capítulo Consagração, diz: quanto mais nos aproximamos de Deus, mais claramente discernimos sua voz. Ou seja, quanto mais longe você estiver de Deus, mais confusa será a percepção da sua vontade. Mas quanto mais perto estiver, mais clara será a sua direção. Jesus confirma isso quando diz: quando entrares no teu quarto, fecha a porta e ora. Mateus 6, 6. Fechar a porta não é só algo físico, é espiritual. É fechar a porta para a ansiedade, para a pressa, para a culpa, para a influência do mundo. É dizer: Senhor, estou aqui, fala comigo. Digita nos comentários: Senhor, fala comigo hoje. Mas existe um segundo ponto fundamental sobre ouvir a voz de Deus. Deus nunca se contradiz. Ele nunca vai te guiar para algo que vá contra a Bíblia. Ellen White reforça isso fortemente no livro O Grande Conflito, capítulo Escrituras, nossa única salvaguarda, ao afirmar: o Espírito Santo não é dado para contradizer a palavra, mas para iluminá-la. Isso significa que, se você quer ouvir Deus, precisa conhecer a Bíblia, não como um livro teórico, mas como a voz viva de Deus falando com você. A Bíblia é o padrão, o filtro, o fundamento. A voz interior que contradiz a Bíblia não é Deus. A impressão que incentiva o pecado não é Deus. A direção que produz confusão, medo e dúvida constante não é Deus, porque, como diz Paulo, Deus não é Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14, 33. Ellen White explica no livro Mensagens aos Jovens, capítulo A Palavra como Guia: aquele que negligencia a palavra jamais terá clareza espiritual para distinguir a voz de Deus das vozes do inimigo. Isso significa que, antes de pedir para ouvir Deus, você precisa fortalecer seu contato com a palavra. Agora, preste atenção. Deus fala, mas o inimigo também tenta imitar a voz de Deus. Ele tenta confundir, desviar, distorcer. E é por isso que muitos ficam inseguros. Mas existe uma diferença clara entre a voz de Deus e a voz do inimigo. A voz de Deus traz paz. A voz do inimigo traz ansiedade. A voz de Deus traz convicção. A voz do inimigo traz confusão. A voz de Deus aproxima você de Cristo. A voz do inimigo te afasta. Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, capítulo Enganos do Inimigo, afirma: Satanás pode falar ao espírito através de impressões, mas aqueles que vivem em comunhão com Deus distinguem imediatamente a diferença. Essa frase é libertadora. Por quê? Porque nos mostra que discernimento não é dom de poucos, é fruto da comunhão. Digita nos comentários agora:
Eu quero discernir a verdadeira voz de Deus. Deus fala através da consciência, através da palavra, através das circunstâncias, através de outros servos de Deus, através da natureza, através da impressão do Espírito. Mas para reconhecer tudo isso, você precisa treinar seu ouvido espiritual. E isso nos leva ao final deste primeiro bloco. Eu quero que você declare nos comentários: Senhor, eu quero aprender a ouvir tua voz claramente. A Bíblia diz no Salmo 25:14: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes fará saber a sua aliança. Isso significa que Deus compartilha seus segredos, sua voz, seus impulsos, suas orientações com aqueles que o buscam de coração sincero. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, capítulo O Semeador, diz, por extenso: somente o coração que está em harmonia com Deus pode ouvir claramente a sua voz. Muitos não entendem a verdade porque seus ouvidos espirituais estão embotados pela vida de pecado, de pressa e de mundanidade. Isso é exatamente o que acontece nos nossos dias. Não é que Deus não esteja falando, é que muitas pessoas estão com o coração endurecido, acelerado, poluído, e por isso não conseguem ouvir. E talvez você também esteja se perguntando: como saber se estou ouvindo Deus ou apenas meus próprios pensamentos? A resposta está em algo que Ellen White repete diversas vezes. Deus nunca fala em tom de desespero, de ansiedade, de urgência emocional. Em O Grande Conflito, capítulo A Voz de Deus, ela declara: a voz de Deus sempre traz paz ao espírito. Mesmo quando reprova, seu objetivo é redentor, não destrutivo. Ou seja, mesmo quando Deus corrige, ele corrige com amor. Ele não destrói, ele não humilha, ele não pressiona. Ele conduz com calma, clareza e paz. A voz de Deus sempre aponta para a obediência, para a humildade, para a santidade, para a renúncia, para o amor, para o desapego, para a compaixão. A voz da mente humana normalmente aponta para impulsos. A voz do inimigo aponta para medo, acusação, confusão e impulsividade emocional. A voz de Deus nunca gera desespero, nunca produz dúvidas sobre o caráter divino e nunca leva você a quebrar princípios bíblicos. Por isso, um dos maiores sinais de que Deus está falando é que seus sussurros levam você para mais perto dele, nunca para longe. Se você deseja ouvir a Deus claramente, escreva nos comentários: eu quero viver perto de Deus. Agora, vamos a algo que muitas pessoas esquecem. Deus fala mais para quem está disposto a obedecer antes mesmo de ouvir. A Bíblia diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. João 7,17. A disposição de obedecer abre os ouvidos espirituais. Ellen White reforça isso no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo A Submissão à Vontade Divina. Ao escrever: Deus fala claramente à alma cuja vontade está entregue a ele. Mas aquele que resiste, sua voz se torna cada vez mais indistinta. Isso é muito sério. Quer dizer que quanto mais você resiste, menos você ouve. Quanto mais você insiste em seus caminhos próprios, mais distante fica a voz divina. Mas quanto mais você se entrega, mais nítido o Espírito Santo fala. Por isso, tantos cristãos dizem: parece que Deus não me responde. Mas Deus responde. A questão é: a pessoa está disposta a ouvir o que Deus realmente quer dizer? Ou está esperando ouvir apenas aquilo que quer? A voz de Deus não se submete aos nossos desejos. É por isso que muitos não o ouvem, porque não querem a sua vontade, querem apenas sua aprovação para seus próprios planos. Digita nos comentários: Senhor, alinha minha vontade com a tua. Outra chave essencial para identificar a voz de Deus é entender como ele fala de maneira progressiva. Deus raramente revela tudo de uma vez. Ele fala passo a passo. No livro Patriarcas e Profetas, capítulo A Vida de Abraão, Ellen White explica por extenso:
A direção divina é dada gradualmente, conforme o servo de Deus avança pela fé. Deus não revela o caminho inteiro, mas dá luz suficiente para o próximo passo. Isso explica porque você nem sempre vê o quadro completo. Deus está ensinando você a confiar. Ele mostra o próximo passo, depois outro, e assim vamos aprendendo a ouvir. Muitas vezes você está esperando que Deus grite quando Ele está apenas sussurrando. Você espera que Ele dê um mapa completo, mas Ele entrega uma lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119, 105. Lâmpada não ilumina quilômetros. Ela ilumina o suficiente para o passo seguinte. Esse é o método de Deus. Ele fala gradual, contínua e silenciosamente. Não do jeito que queremos, mas do jeito que precisamos. Agora, preste muita atenção. A voz de Deus sempre concorda com a palavra. No livro O Grande Conflito, capítulo As Escrituras, Sua Autoridade, Ellen White afirma: a Bíblia é a voz de Deus falando diretamente ao homem. Portanto, se você quer ouvir Deus, abra a Bíblia. Leia devagar, leia com oração, leia pedindo: Senhor, fala comigo. A palavra se torna viva quando o Espírito Santo ilumina. E quando isso acontece, algo poderoso ocorre. Aquilo que antes era apenas texto se torna voz. A Bíblia é a principal forma pela qual Deus fala. Tudo o que o Espírito Santo comunica precisa ser confirmado nela. Por isso, se a impressão que você teve te leva a fazer algo contra a Bíblia, então não é Deus. É simples. Não existe contradição entre a voz do Espírito e a Escritura. Elas são perfeitamente unidas. Escreva nos comentários: a tua palavra é a tua voz. Mas existe outro aspecto importantíssimo. Deus fala através da providência. Ele fecha portas e abre portas. Ele move circunstâncias. Ele impede processos. Ele muda agendas. Ele cria conexões e desfaz conexões. Muitas vezes você acha que a vida simplesmente aconteceu, mas Deus está guiando tudo. Ellen White reforça isso no livro Atos dos Apóstolos, capítulo A Orientação Divina, onde diz: a mão de Deus guia os acontecimentos da vida daqueles que se entregam ao seu cuidado. Você não está sozinho, você não está sem direção. Deus está mexendo nos bastidores. Ele está guiando até quando você não percebe. Uma das maiores dificuldades das pessoas é aceitar quando Deus fecha uma porta. Mas portas fechadas falam tanto quanto portas abertas. Quando Deus fecha algo, Ele não está te punindo, Ele está te protegendo. Está dizendo: filho, não vá por aí. E muitas das maiores frustrações da sua vida foram, na verdade, livramentos. Você só não percebeu ainda. Digita nos comentários: Senhor, obrigado por cada porta fechada. Mas talvez o ponto mais sensível de todos seja este: Deus fala mais claramente quando estamos limpos espiritualmente. O pecado entorpece o ouvido espiritual. O pecado cria interferência. O pecado gera ruído. No livro Caminho a Cristo, capítulo Arrependimento, Ellen White diz: o pecado obscurece o senso espiritual e a alma não pode discernir a voz de Deus. Por isso, quanto mais longe você estiver do pecado, mais perto estará da voz divina. A santidade não é apenas um ideal, é um caminho para a clareza espiritual. Se você deseja ouvir mais claramente a voz de Deus, escreva: Senhor, purifica meu coração. Para concluir este segundo bloco, eu preciso te lembrar de algo muito importante. Deus quer falar com você mais do que você deseja ouvir. Ele não esconde sua voz. Ele não complica sua comunicação. Ele não faz jogos espirituais. Ele fala porque ama. Ele guia porque se importa. Ele toca porque é Pai. Muitos acham que Deus está distante, quando na verdade Ele está muito perto. Os ouvidos que estão distantes. Por isso, abra o coração, tire o barulho, silencie a pressa, leia a palavra, ore com sinceridade, entregue sua vontade, peça discernimento.
e você começará a perceber que Deus sempre esteve falando. A questão é que agora você está pronto para ouvir. À medida que avançamos nessa jornada de aprender a ouvir a voz de Deus claramente, precisamos entender que o Senhor fala de muitas maneiras, mas o coração humano nem sempre está preparado para discernir a linguagem do céu. O Espírito Santo, como disse Ellen White no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 5, sussurra ao coração palavras de advertência e de encorajamento. E se não cultivarmos sensibilidade espiritual, essas impressões divinas passam despercebidas. É por isso que tantos vivem confusos, sem saber se é Deus falando, se é o próprio coração ou se é apenas ansiedade. Hoje, Deus quer abrir seus ouvidos espirituais. Ele quer que você aprenda a reconhecer sua voz no meio do barulho. E se você crê nisso, escreva nos comentários: Senhor, abre meus ouvidos espirituais. O Senhor fala através da consciência, das escrituras, da providência e até mesmo através de impressões diretas do Espírito. Mas Deus jamais se contradiz. Ele nunca vai falar algo que vai contra a sua palavra, porque, como disse o salmista, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Ellen White reforça isso quando declara em Caminho a Cristo, capítulo 10, que Deus nunca nos guiará de modo contrário ao que Ele já revelou em sua palavra. Isso significa que ouvir a voz de Deus não é esperar por sensações místicas aleatórias, mas alinhar nosso pensamento ao que já está escrito. Quando a mente é saturada com a verdade eterna, a voz de Deus se torna familiar, reconhecível, clara. Por isso, neste momento, escreva nos comentários: eu quero ouvir a voz de Deus pela sua palavra. Mas existe um obstáculo profundo que impede milhões de pessoas de ouvirem a Deus: a agitação interior. Nossa geração vive com a mente cheia, o coração inquieto e as emoções bagunçadas. Deus fala, mas poucos estão em posição de escutar. Ellen White afirma em Educação, capítulo 8, que é no silêncio da alma que a voz de Deus é mais claramente ouvida. Não é coincidência que Jesus frequentemente se retirava para lugares silenciosos. Ele, sendo o Filho de Deus, buscava comunhão com o Pai em momentos de solitude. Quanto mais nós, que somos falhos e limitados, precisamos desesperadamente dessa mesma disciplina espiritual. A voz de Deus é clara, mas o coração barulhento cria ruído espiritual. Hoje, Deus quer aquietar seu interior. Declare nos comentários: Senhor, acalma meu coração. A capacidade de ouvir a voz de Deus não se desenvolve da noite para o dia. Ela é cultivada, é um processo. E esse processo inclui algumas etapas espirituais essenciais. A primeira é a entrega total. Ellen White diz no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, capítulo 27, que Deus não fala claramente com uma alma dividida que ainda luta por manter controle sobre a própria vida. Para ouvir a Deus, precisamos desistir da ideia de que sabemos tudo, que entendemos tudo, que conseguimos conduzir nossa própria história. A rendição abre espaço para a direção divina. O orgulho é o maior inimigo da voz de Deus. A humildade é seu portal. Sem submissão, não existe clareza. Se você deseja entregar o controle da sua vida a Deus, escreva nos comentários: eu me rendo ao Senhor. Outra etapa fundamental é a obediência. Deus não fala para quem não pretende obedecer. Ele não desperdiça instruções com quem não está disposto a segui-las. Em João 14:23, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, a voz de Deus é ouvida pelos que escolhem viver de acordo com sua vontade. Ellen White reforça isso em O Desejado de Todas as Nações, capítulo 60, quando escreve: a obediência abre os canais pelos quais Deus comunica sua vontade aos seus filhos.
Pessoas desobedientes vivem em confusão espiritual porque não possuem a sensibilidade que nasce da comunhão e do compromisso. Deus fala ao coração obediente, Ele sussurra ao coração disposto, Ele dirige o coração humilde. Digite nos comentários: Senhor, dá-me um coração obediente. A terceira etapa é o discernimento espiritual, algo que se desenvolve com o tempo. Discernir a voz de Deus não é apenas ouvir, mas distinguir. Não basta perceber uma impressão, é preciso identificar sua fonte. A Bíblia diz em 1 João 4:1, examinai os espíritos se procedem de Deus. Isso significa que nem tudo o que parece espiritual é divino. Nem toda a voz interior é a voz do Espírito Santo. E aqui está um ponto crucial. Para discernir, é preciso conhecer. Ellen White afirma em Parábolas de Jesus, capítulo 3, que os que andam diariamente com Deus reconhecem sua voz como um amigo reconhece outro amigo. Essa é a chave. Relacionamento. Quanto mais perto de Deus, mais familiar sua voz se torna. E como se desenvolve discernimento? Com tempo na palavra, com oração sincera, com obediência constante, com vigilância, com sensibilidade ao Espírito Santo. O discernimento não nasce do impulso, ele nasce da intimidade. Pessoas rasas espiritualmente nunca conseguem ouvir Deus com clareza, porque não investem na profundidade espiritual necessária. Mas Deus te chamou para a profundidade. Ele te chamou para a intimidade. Ele te chamou para ouvir sua voz com clareza. Escreva nos comentários: eu quero discernimento espiritual. Há também o papel da providência divina. Deus fala através de circunstâncias, portas que se abrem, portas que se fecham, oportunidades que surgem, caminhos que se encerram. O mesmo Deus que abre o Mar Vermelho também fecha portas quando precisa nos proteger. Ellen White declara em História da Redenção, capítulo 44, que a direção de Deus pode ser percebida nas pequenas e grandes coisas que Ele permite ou impede. Quando você está alinhado com o céu, até aquilo que parece atraso é, na verdade, proteção divina. Até aquilo que parece obstáculo é, na verdade, instrução divina. Por isso, ao invés de murmurar diante das circunstâncias, pergunte: Senhor, o que o Senhor está me ensinando aqui? Se você crê que Deus fala através da providência, escreva: eu reconheço os sinais de Deus. Outro caminho pelo qual Deus fala é através da paz interior. Colossenses 3,15 diz: que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. A paz é um sinal divino, assim como a inquietação pode ser um alerta do Espírito Santo. Ellen White afirma em O Grande Conflito, capítulo 37, que a paz de Cristo é a segurança de que estamos seguindo sua direção. Muitas vezes você pode não ouvir palavras claras, mas sente uma paz sobrenatural que confirma o caminho. Em outras ocasiões, o Espírito Santo tira a paz para impedir que você avance em algo perigoso. Aprender a ouvir Deus é aprender a seguir sua paz. Se você deseja essa paz que guia, escreva nos comentários: Senhor, guia-me pela tua paz. E por fim, devemos lembrar que Deus fala para transformar, nunca apenas para informar. Quando Deus fala, algo dentro de nós deve mudar. Ellen White escreveu em Conselhos sobre Saúde, capítulo 4, que a voz de Deus não apenas instrui, ela purifica. Ouvir Deus é um processo que nos molda, nos corrige, nos liberta, nos renova. Cada vez que Deus fala, Ele nos puxa para mais perto da santidade. Cada instrução divina nos alinha ao caráter de Cristo. Por isso, nunca ouça Deus apenas para saber. Ouça para mudar. Ouça para crescer, ouça para ser transformado. Se você deseja ser moldado por Deus, digite nos comentários: eu quero ser transformado pela voz de Deus. À medida que avançamos para a parte final deste vídeo, sobre como aprender a ouvir a voz de Deus claramente, precisamos entrar agora no ponto mais sensível e, ao mesmo tempo, mais libertador de todo o processo espiritual:
a decisão diária e contínua de permanecer em obediência e rendição, porque a voz de Deus só é distinta para aqueles cujo coração não está dividido. Ellen White enfatiza essa verdade inúmeras vezes, especialmente quando escreve, por exemplo, em Caminho a Cristo, capítulo 5, página 47, edição original. A entrega da vontade a Deus não é uma ação única e final, é uma entrega renovada, constante, diária. Somente então Ele poderá operar em nós tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. Essa frase é uma chave essencial para todos nós, porque mostra que a voz de Deus não se cala. Somos nós que mudamos de sintonia quando deixamos de viver entregues. E agora, neste ponto, eu quero que você escreva aí nos comentários: Senhor, toma minha vontade todos os dias. Isso ajuda na retenção, fortalece a mensagem e marca esse compromisso em seu coração. A Bíblia confirma essa mesma verdade quando Paulo diz em Romanos 12:2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, é impossível ouvir a voz de Deus claramente enquanto a mente ainda está moldada pelos padrões do mundo. E aqui precisamos ser sinceros. Quem alimenta a mente com conteúdos tóxicos, conversas destrutivas, vícios emocionais ou espirituais, não conseguirá ouvir Deus, porque Ele fala em ambiente de pureza, luz e entrega. Ellen White reforça isso de maneira impressionante quando escreve em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 95, edição original. Satanás não pode dominar a mente a menos que ela se entregue ao seu controle. Mas quem negligencia a comunhão com Deus abre uma porta para o inimigo tomar conta dos pensamentos. E essa frase, por si só, explica por que muitas pessoas dizem: Deus não fala comigo, quando na verdade o que acontece é que suas mentes estão sendo preenchidas por vozes que não vêm do céu. Muitos cristãos vivem dentro de um grande engano espiritual. Acreditam que ouvir a voz de Deus é um privilégio apenas de alguns mais consagrados, quando na verdade é uma promessa aberta a todos. Jesus disse claramente em João 10:27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele não disse algumas ovelhas, ele disse minhas ovelhas. O problema não é a voz de Deus. O problema é quando o coração não está disposto a segui-lo. Ellen White, em Parábolas de Jesus, capítulo 3, página 28, edição original, explica precisamente isso. A voz de Deus pode ser ouvida e atendida por todos os que se dispõem a ouvir, mas muitos não desejam escutar, porque temem que a voz divina os chame para abandonar o caminho de sua própria escolha. Essa é a raiz da dificuldade de muitos. Deus fala, mas seu chamado confronta, corrige, transforma. E agora, neste momento, eu quero que você escreva nos comentários: Senhor, abre meus ouvidos espirituais. Isso ajuda você a fixar profundamente esse pedido em sua alma e mostra para Deus e para o algoritmo que você está comprometido com essa busca. Outra chave indispensável para aprender a ouvir a voz de Deus claramente é entender a diferença entre a voz de Deus e as impressões humanas. A voz de Deus nunca gera confusão, nunca causa desespero, nunca contradiz a Bíblia. Em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 66, edição original, Ellen White diz: A voz de Deus jamais contradirá sua palavra escrita. Onde quer que uma impressão conduza a uma quebra do mandamento ou a um desrespeito da verdade, ali não está o Espírito do Senhor. Essa afirmação é simples, lógica e poderosa. Você quer saber se uma voz é de Deus? Compare com a palavra. Você quer discernir se um impulso é divino? Compare com a Bíblia. Você quer discernir se uma direção é celestial? Veja se conduz à obediência.
Deus nunca empurra seus filhos para a escuridão, Ele sempre os chama para a luz. A Bíblia reforça isso de forma inequívoca, como em Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra ilumina, não confunde. A palavra guia, não desorienta. A palavra confirma a voz do Espírito. O Espírito nunca age contra a palavra e a palavra nunca contradiz o Espírito. Ambos são um. Ellen White, em O Grande Conflito, capítulo 39, página 535, edição original, afirma: o Espírito Santo fala à mente pelas Sagradas Escrituras. Onde a palavra de Deus é negligenciada, a voz divina não é ouvida. Esta é talvez uma das declarações mais importantes que Ellen White já fez sobre o assunto. Muitos querem ouvir Deus, mas não querem abrir a Bíblia. Querem revelações, mas não querem comunhão. Querem direção, mas não querem disciplina espiritual. Deus fala, sim, mas fala àqueles que o buscam. E agora eu quero que você escreva aí nos comentários: eu quero ouvir o Espírito Santo pela palavra. Estamos chegando ao ponto final, mas não à conclusão da sua experiência. O processo de aprender a ouvir Deus só se torna pleno quando você cultiva silêncio interior. Em um mundo barulhento, acelerado, ansioso, Deus continua falando com suavidade. Você lembra quando Elias estava desesperado, fugindo, emocionalmente destruído? Em 1 Reis 19, Deus não falou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave e delicado. Esse é o estilo de Deus. Ellen White diz, em Profetas e Reis, capítulo 13, página 168, edição original: é no silêncio que Deus fala mais claramente ao coração humano. E essa frase precisa marcar sua vida espiritual. Se você quer ouvir Deus, precisa criar espaços de silêncio. E uma das marcas mais lindas da vida espiritual é quando a pessoa aprende a dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa frase, dita por Samuel em 1 Samuel 3:10, continua valendo até hoje. Ellen White diz, em Educação, capítulo 30, página 260, edição original: quem se coloca na posição de ouvir a voz de Deus, descobrirá que Ele ainda se comunica com seus filhos tão verdadeiramente quanto nos dias dos profetas. Ou seja, ouvir a voz de Deus não é um privilégio histórico, é uma experiência para agora. Neste momento, quero que você escreva aí nos comentários: fala, Senhor, eu quero te ouvir. E agora, para encerrar este vídeo, eu quero orar por você. Mas antes preciso pedir a sua ajuda para que essa mensagem alcance mais pessoas. Então, deixe seu like, escreva seu nome e a cidade de onde você está assistindo, para que eu possa orar por você no próximo vídeo. Escreva também uma frase de fé nos comentários como: eu quero ouvir a voz de Deus todos os dias. Compartilhe este vídeo agora mesmo nos grupos de WhatsApp da sua igreja, porque alguém perto de você precisa desse conteúdo. E claro, inscreva-se no canal. Ative o sininho, porque todos os dias eu trago mensagens profundamente espirituais para alimentar sua caminhada com Deus. Que Deus fale com você como nunca antes. Que seus ouvidos espirituais sejam abertos. E que a voz de Deus se torne tão clara em sua vida que você jamais tenha dúvida de que Ele está ao seu lado. Amém.